já começo perguntando então para Thaís Roloff. Thaís, é difícil realmente para todos os seus pacientes aqui, as pessoas com quem você convive, né, no dia a dia, terminar um relacionamento? É doído isso para todo mundo? Tem o mesmo peso ou varia? Bom, dor é dor, né? Então, é doído, é demorado e cada pessoa lida com a dor de uma forma. E às vezes essa dor perdura por muito tempo. Então, os relacionamentos são parte da vida e o término também faz parte da vida. Como tudo na vida tem um ciclo. E lidar com o fim do ciclo nunca é uma tarefa fácil, em todos os sentidos. Seja da morte, seja o fim de um relacionamento, seja o fim de um emprego, seja o que for. Então, isso requer muita maturidade, muito autoconhecimento para poder seguir em frente. Quem pede para sair, quem termina, de alguma forma já vem pensando nisso, está com essa ideia mais amadurecida. Aí a maneira como a pessoa faz é que vai demonstrar, né, o grau de estrago que fez no outro. Se a gente falar que, né, se a gente pode falar assim, brincando assim um pouco a situação. Sim. Então vem buscar aquela pessoa que está numa situação mais delicada. E isso, o término, ele acaba adoentando a pessoa também, né? A pessoa fica doente muitas vezes. Sim, porque a pessoa acaba consumindo toda aquela energia, né? O corpo acaba ressentindo. Então, é natural que venham dores. Aliás, a pessoa já está com dores, né? O corpo já vem dando sinais de que alguma coisa não está bem. Então, assim, se a gente puder contextualizar, uma relação nunca termina de véspera. Sempre é algo que vem acontecendo. Exato. E essa relação vem dando sinais de que alguma coisa não está bem. Então, assim, quando a gente fala sobre a falta de alinhamento de valores, a falta de comunicação, a falta de parceria, né, desse apoio mútuo, isso são sinais de que alguma coisa não está indo bem. Como a gente vive num mundo hoje onde a mulher trabalha, o homem trabalha, né, onde as pessoas estão ali no seu dia a dia, isso faz com que as pessoas fiquem muito ocupadas. E às vezes uma dor é mais fácil ser deixada de lado. Então você vai empurrando. É como se você ignorasse aquela dor no teu pescoço. Né? Vai tomando um remedinho, bota uma coisinha ali, outra coisinha ali. Então assim, você vai empurrando com a barriga algo, fingindo que não está vendo, porque muitas vezes é mais fácil lidar. Então quando a coisa estoura, já está muito machucado. Né? Então a pessoa chega na terapia, muitas vezes, nesse grau onde é difícil você fazer algo diferente por conta porque tem muita coisa em jogo. Então, o ideal é que as pessoas possam ter essa consciência, né, do que não está indo bem, aonde que eles estão se desencontrando, para que a gente possa ter tempo hábil para poder olhar para tudo isso. Você acha que durante esse relacionamento, essa relação ali, né, do casal, muitas vezes as pessoas, elas, por negarem, empurrarem com a barriga, as pessoas não têm a vontade, talvez, ou realmente a maturidade para encarar um diálogo um pouco mais sério, dizer, vem cá, tá assim, tá assado, não tá funcionando, tal, vamos tentar resolver. As pessoas não têm, parece que, essa coragem, ou não sabem como lidar com isso. Eu penso que são as duas coisas, né? Assim, tudo que nós, a maneira como nós fomos criados, as histórias das nossas vidas impactam muito na maneira como a gente vai estar num relacionamento. Claro que ninguém casa com o pai e com a mãe, mas inconscientemente, indiretamente, a gente vai buscar aquilo que de alguma forma nos faltou, a grosso modo falando. Então isso é para dizer que a nossa história, a maneira como nós recebemos, tudo que nós recebemos dos nossos anteriores, faz parte, vai influenciar aquilo que nós estamos vivendo no momento. Por isso a importância do autoconhecimento, para eu entender o que eu estou buscando, o que eu quero na minha relação. Porque senão eu vou exigir do meu parceiro algo, as minhas expectativas para serem cumpridas. Isso é muito sutil. Então, quando eu não tenho esse grau de conhecimento, quando eu não me trabalho nesse sentido para poder entender, eu vou fazer isso muito deliberadamente. Então, por isso que às vezes falta esse conhecimento, de você perceber de onde você está trazendo isso, esses pedidos. Agora, às vezes é difícil e às vezes eu não me sinto pronta. Às vezes eu até tenho consciência de onde vem, já entendi, já me trabalho um pouco. Então, o relacionamento é a maior escola que a vida nos traz, porque ninguém vive sozinho. Então, é um desafio, porque você está entrando em constante... se deparando constantemente com as coisas da sua própria história. E o interessante é que muitos de nós, né, a gente acaba depositando muita expectativa em relação ao outro. Porque tem eu acho, né, uma falsa, eu quero até saber o que você acha disso, mas essa coisa de, quando eu estou com outra pessoa, nós nos tornamos um só.
E aí, quando você se torna um só, fica difícil depois. Quando for separar, você fica meio que capenga, né? Por quê? Porque você se prendeu àquela pessoa. Isso é prejudicial, você tornar os dois em uma só pessoa? Ah, eu penso que sim. Assim, são dois universos completamente distintos que se Pois é. encontram para trilhar um caminho e trilhar aprendizados. Então, a gente pensa que nós nos encontramos pela primeira vez, amor à primeira vista. Há os que dizem que não, que é amor à segunda vista, porque os nossos sistemas familiares já se encontraram antes e falaram, opa, vamos juntar esses dois. Então, se eu parto do princípio que se estamos juntos é porque tem algo que a gente tem que aprender e que vamos nos complementar nos nossos aprendizados e podemos ser pessoas diferentes e convivermos, né, bem, com maturidade, a gente vai tornar essa relação um. Mas eu continuo tendo. E é muito importante que cada um tenha a sua individualidade. Esse talvez seja o grande segredo, penso eu, porque às vezes as relações não caminham de forma harmônica. Então, assim, é importante que você tenha a sua individualidade, os seus hobbies, os seus interesses, os seus gostos, e possa manter isso, porque essa é a riqueza que você veio para trazer para o outro. Só que para manter isso, o outro precisa respeitar e abrir espaço, né? Sim, esse é o ponto, talvez número 1 de uma Sim, relação, de uma ter o relação. respeito, porque eu estou lidando com um outro que vem de um outro lugar e que por trás dele tem muitas outras histórias. Né? Então, se eu pego assim, um viés cultural, que às vezes são pessoas que vêm de culturas diferentes, como eu respeito a cultura do outro? Os ensinamentos, né, as tradições que vêm. Então, é muito importante que a gente possa olhar, não só, eu não caso só com um, eu caso com todo o sistema. Exato. E não dá para dizer, não, estou casando só com ele. Né? E não é porque você mora aqui, a família mora em outro lugar, em outro Sim. continente. Não tem como. Nós trazemos nas nossas células toda a nossa ancestralidade, tudo aquilo que nós herdamos. E as pessoas não se dão conta disso. Não se dão né? conta disso, né? Esse mundo rápido, líquido, faz de conta que tudo é fácil. Por isso que as pessoas não perduram, às vezes não têm paciência de entender e se trabalhar. Porque não é só você. E quando vem um terceiro, que é um filho, aí que a coisa complica mais ainda, né? Exato. No sentido da responsabilidade. Mas agora assim, ó, quando a gente fala dos dois ainda, né, as pessoas, o casal, esse casal vai levando, né, com a barriga, aquele relacionamento ali que às vezes já está meio que desgastado e tal. Qual seria a melhor maneira de você realmente tentar colocar as coisas em pratos limpos? Só chamar para uma conversa talvez resolve ou não? O risco é cair naquela famosa DR, né? Sim. E isso acaba ficando uma coisa assim, Discutir o chata. relacionamento. Discutir o relacionamento. Então, isso acaba ficando uma coisa chata. E aí, às vezes, você gera muito mais antipatia, bloqueio, afastamento do que propriamente aquilo que você quer. Então, é muito importante que a pessoa saiba qual é o pedido dela, o que ela precisa do outro, como que ela pode se colocar. Qual é a necessidade do Qual é outro? a necessidade, de como eu estou me sentindo. Porque muitas vezes a pessoa chega acusando, né? Com aquele dedo indicador apontando se você fez, porque você não fez, porque você isso, tem muitas acusações. Então, entender qual é o meu pedido ajuda a eu me colocar na minha forma de falar. Interessante que eu tenho uma história que eu vou trazer aqui para você, Tá. para a gente poder Olhar. olhar e para você analisar, né? O Juliano começou a ter um certo comportamento mais assim, digamos, frio durante a relação, durante o relacionamento, né? E ela demonstrava ser mais dominante, a Júlia sempre era mais mandona e tal. E de repente, o Juliano cansou daquela cobrança de não, tem que ser feito sempre do meu jeito e tal. Isso aqui foi um casal que realmente acabou se separando, né? E houve uma dor muito grande por parte dos dois, né? Os dois saíram muito machucados dessa briga. E ela culpava ele por ele não tomar iniciativa e ele, ao mesmo tempo, a culpava porque ela era dominante demais e queria tudo do jeito dela e não dava brecha para ele ser ele. Uma relação dessa tem como funcionar? Ele muito mais passivo e ela muito mais dominante? Ou até vice-versa, né? Então, assim, ó, essas relações elas podem perdurar se o casal, se ele não consegue sair dessa relação e fica preso nisso, porque entende que essa é a identidade dele. Pode ser que ele passe uma vida e vai passar uma vida infeliz, e ela também, porque é difícil ser feliz numa relação assim. Muito embora as pessoas às vezes tenham prazeres negativos nessas histórias. Então, assim, tem muita relação que fica presa nisso. Agora,
É muito interessante a gente olhar para essa relação e entender como essa dinâmica funciona. Porque se ele é passivo e ela é dominante, a passividade dele dá espaço para a dominância dela. Então, de alguma forma, ele chama pela dominância dela. E ela vai dominar cada vez que ele é mais passivo. Então, uma coisa precisa equilibrar a outra. Né? Se eu coloco algo aqui, uma mão embaixo e uma mão em cima, quem sustenta a mão de cima é a mão de baixo. Se eu tiro, isso aqui não tem por que existir. Então, isso vale também pela própria história do opressor e do oprimido. Só o oprimido que pode sair dessa situação. Porque o opressor, ele não pode, né, fazer duas funções ao mesmo tempo. Oprimir e ser e tirar. Então, só o oprimido sai. Então, numa relação de casal, a gente vai ver muito isso. Isso é um caso assim, muito comum da gente encontrar. Então, o que esse homem faz? Ele consegue se posicionar? Então, a gente precisa olhar isso. De onde que eu trago a minha passividade? Provavelmente ele teve uma mãe que era muito dominadora, porque casa com alguém parecido, né? De alguma maneira, vai buscar isso. Então, talvez o aprendizado dele nessa relação seja poder se posicionar, poder falar e bancar e sustentar aquilo que ele quer. E vice-versa, porque às vezes você também encontra mulheres que são muito oprimidas para homens que são muito dominantes. Então, assim, poder entender o que faz com que eu fique, né, quieto e não me coloque é o grande pulo do gato. Porque isso também está ligado às pessoas que ficam presas em relações duradouras, né, casamentos que duram, onde a pessoa não está feliz e não tem coragem de sair. Não tem coragem de sair porque o casamento é uma identidade, não tem, né, se tornou a sua própria identidade. Tem muita gente envolvida. Tem muita gente envolvida porque vem de famílias muito numerosas e aí fica com medo de bancar. Então, assim, o término de uma relação é um ato de coragem, é um ato de compaixão. E estar aberto a isso é também estar aberto para aquilo que vem depois. Muitas vezes as pessoas têm medo da solidão, porque acham que não vão dar conta, então vão ficando. Só que é um ato de coragem porque é onde você se coloca para se abrir para outras coisas. Então, se você é uma pessoa que tem hobbies, tem interesses, tem uma vida, uma rede social, uma rede de amigos, familiares para te apoiar, você não está sozinho. E se tiver que estar sozinho, vai fazer algo por isso. Porque a vida não vai te aliviar porque você está passando por isso. Ninguém é coitadinho. Sim. Né? Estamos aqui para poder evoluir, para poder aprender. Então, a vida é a grande escola. Claro. Tem um outro relacionamento, João e Maria. Tá. O João é extremamente dominante em relação a Maria agora. Agora é o inverso, né? E a Maria, junto com o João, claro, eles têm 3 filhos. E a Maria não aguenta mais toda essa pressão que ele exerce dentro do relacionamento. Só que ela pensa, eu já tenho 3 filhos, se eu terminar o relacionamento, eu não vou conseguir mais ninguém, vou ter que bancar os 3 filhos sozinha. Então eu prefiro ficar com ele, antes com ele do que sem ele. O que você acha disso? Então, vai no mesmo esquema. É outra coragem, né? É outra coragem também. E é natural que as pessoas tenham medo, porque não é fácil. A gente traz uma herança cultural onde a mulher sempre se submetia ao homem, tinha toda essa história de não trabalhar. Claro que é muito mais desafiador. Agora, só vai saber fazendo. Sim. Então, ruim com ele, pior sem ele, essa é a nossa mentalidade que a gente tem que lidar. E a gente precisa virar essa chave. Então, ter uma atitude de fé é ter um pensamento de que, assim, eu vou fazer o que tiver que fazer para poder ir em frente. Senão a relação vira uma relação tóxica? Claro, fica tóxica, ninguém está feliz, daqui a pouco é uma pessoa que vai fazer um câncer, porque a gente adoece. Sim. Adoece pela tristeza. A tristeza mata. Né? Vai fazer um problema no coração, vai ter um problema no estômago. A gente adoece. As doenças são de ordens emocionais, elas começam muito antes. Sim, até essa questão que você falou do câncer, teve um caso que eu vi muito de perto também, de que a mulher, quando teve um câncer de mama, ela disse, eu sei exatamente por que eu tive esse câncer de mama. Porque eu lidei com um relacionamento durante muito tempo e eu não era feliz. E ali eu me machuquei muito. Então eu sabia que eu ia ter. Olha que coisa, isso realmente acontece. Né? Sim, claro. Sim, entre muitas outras doenças. Nós somatizamos no corpo todos os nossos não ditos, tudo aquilo que a gente não faz, toda a nossa falta de coragem. Então, é claro que nós não nascemos prontos e a confiança só se faz na medida que a gente vai fazendo as coisas, né? Então, é muito importante a gente ter essa... Por isso que o autoconhecimento é a grande chave para você poder se
se entender, entender de onde que você traz certas coisas, os seus desafios, o que você herda como, né, o destino da sua família, quais foram os maiores, até as questões das doenças, porque não significa que em uma família que tiveram muitos problemas de câncer, por exemplo, que eu vá desenvolver câncer, não necessariamente. Sim. É a maneira como eu lido com isso. Então, o autoconhecimento, ele é a chave para você poder se perceber como é que você está na sua relação, como é que você se coloca, se você cria o seu espaço, né, de independência para poder fazer. Esse autoconhecimento também, ele acaba fazendo com que a gente consiga conhecer o outro, né? Porque se você se conhece, sabe quais são as suas dores, seus valores e tudo mais, qual é a sua cultura, né? Você vai poder respeitar um pouco a cultura do outro, o jeito do outro, é isso? Sim, claro, com certeza. E não ficar na acusação. Às vezes um casal que é muito, onde ela tem uma característica que é mais expansiva, que ela é mais curiosa, gosta de fazer as coisas, e o outro é mais quieto, mais conservador, porque tem um outro perfil, são perfis diferentes, está tudo bem sermos diferentes. Sim. Se eu entendo que essa curiosidade do outro é uma curiosidade que leva ela para fazer outras coisas e buscar, e isso enriquece a relação, eu não vou tolir, eu vou respeitar. Cabe a ela entender o quanto que essa curiosidade, essa busca vai deixar ela no centro ou fora do centro, né? Porque o nosso melhor é também o nosso pior. Então, ter esse equilíbrio é importante. Da mesma forma que eu entendo que o outro tem um outro jeito, gosta de dormir à tarde, gosta de fazer alguma coisa, não é tão assim, não é tão das iniciativas. Então, assim, tudo é um equilíbrio, né? Então, eu também respeito. Eu não vou querer que ele faça tudo, que ele me leve para passear, que ele né, que faça isso, faça aquilo. Eu vou entender que o outro é diferente. Então, eu paro de exigir do outro. E vou buscar outras coisas para suprir aquilo que é a minha necessidade. Claro. Como é que a gente pode realmente passar a respeitar, passar a entender o outro, né? É só se entendendo também. Sim, o primeiro ponto é você se conhecer e saber como você funciona, quais são os seus gostos, quais são os seus interesses, o que te faz feliz. Sabe assim, qual é o botão que eu tenho que apertar em mim para eu saber que está tudo certo. Se eu não souber isso, eu vou querer e vou exigir que o outro faça. E aí, qual é a dor? Quando o outro vai embora, quem vai apertar esse botão? Né? Porque eu entendo que a minha felicidade está no outro. Então, se eu sei o que me faz bem, como eu gosto da minha própria companhia, eu, quando estiver com o outro, eu não vou estar apoiada, pendurada no outro. São dois que estão caminhando juntos, onde a gente pode se respeitar. Então, esse é o ponto número 1. Porque tem muita gente que diz assim, quando eu conseguir um relacionamento ideal, aí é que eu vou ser feliz. E aí tá errado, né? As pessoas vão buscar no outro aquilo que está faltando nelas, como se o outro fosse preencher aquilo que é de responsabilidade dela. Olha só. Então, isso é importante, que você saiba o que te faz bem, quando você não estiver com esse outro. Porque, assim, da mesma forma que a gente está falando de casais, né, independente de gênero, enfim, 2 pessoas que resolvem conviver juntas, 3 pessoas que resolvem conviver juntas, né, que hoje a gente tem que ampliar também essa gama de relacionamentos. A gente está falando de pessoas que resolvem conviver e a gente precisa respeitar as diferenças, os acordos, as regras, como vai funcionar. Cada forma de se relacionar tem o seu contrato, né? Vamos ampliar a nossa rede, porque eu acho que hoje a gente precisa ampliar também isso. É verdade. Então, assim, as pessoas precisam saber o que está nesse contrato. É um contrato aqui, né, oficioso ali que está por trás, mas as regras precisam estar claras para a gente poder seguir. Porque senão eu vou esperar que o outro resolva aquilo que está faltando em mim. Então, se eu sei o que eu quero, o que me faz bem, eu consigo seguir e o outro vai ser um apoio, uma troca. E aí a gente cresce. Agora, a questão do ciúme, porque o ciúme muitas vezes acaba com uma relação também, né? Sim. Aquele ciúme tóxico que é doentio até. Tem uma situação muito interessante que uma vez uma pessoa me contou, né? A gente foi numa festa juntos, a Maria e o João, e teve uma moça lá na festa que começou a dar em cima do marido dela, do João. E aí ela ficou, disse, não, eu vou bater nela, eu vou pegar essa mulher, começa a sair de si, começa a dar aquele ciúme e tal. Como lidar com essa questão que é muito, às vezes, instintiva, né? Você tá ali, não, eu vou defender o meu parceiro porque ele é meu, ou ela, porque ela é minha e tal. Como lidar com o ciúme? Nossa, esse é um desafio, desafio mesmo? Porque é igual você querer conter um bicho que vai, né? Então, assim, tudo começa antes. Uma pessoa que tem uma atitude muito extrema, ela vai ter uma atitude muito extrema em muitas outras áreas da vida. Claro.
Então, significa que a pessoa precisa se olhar por outras razões. A insegurança está ligada a o ciúme está ligado a uma insegurança. Então, eu preciso entender essa minha insegurança, de onde vem. Porque, às vezes, essa situação ali fala de algo, e aí, claro, cada caso é um caso, Exato. mas, às vezes, é uma situação que vai falar de uma pessoa que não recebeu atenção lá atrás. Por isso que as nossas histórias do passado, elas interferem no nosso momento presente. Então, eu preciso entender, né, por que eu tive esse rompante. Porque, assim, não precisamos chegar nesse extremo, né? Como que isso tira a tua dignidade? Ninguém gosta, ninguém fica mal. Quando você briga, que você xinga, na hora aquilo tem um efeito, mas 2 minutos depois, aquilo se volta contra você, né? Você se expõe desnecessariamente. Então, mais uma vez, né? O autoconhecimento, ele é a chave de você poder ter mais autocontrole sobre as suas emoções e poder ser elegante na sua forma de se colocar. Não precisa se sujeitar, né? Claro. Agora, às vezes as pessoas podem se perguntar, mas o que é esse autoconhecimento? Como é que eu busco esse autoconhecimento que ela está falando? Como buscar isso? Uma sessão de terapia pode ajudar. Sim, a sessão de terapia. Assim, ó, e tem tantos outros caminhos, né? Quando eu me coloco para desenvolver um hobby que seja, né? Vou aprender música, aprender a tocar um instrumento. Não é fácil, vai me demandar paciência, vai me demandar estudo. Ali eu posso ver como eu funciono. Porque você vai ver os seus limites, Vou ver os seus limites, suas quais são as dificuldades. dificuldades. Então, tudo que a gente faz que desenvolve a nossa capacidade emocional, intelectual, a nossa concentração, já é um caminho de autoconhecimento. Eu posso me perceber. Eu vou dizer, eu não levo o menor jeito para tocar, sei lá, piano, porque eu não tenho paciência. Então, eu já sei que eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Entendi. Ah, mas eu posso tocar bateria porque eu gosto de bater. Estou dando um exemplo aqui aleatório. A terapia, claro que é um processo de autoconhecimento mais focado, mais direcionado. Porque é você, o terapeuta, ou você, o grupo de terapia, e a pergunta ali é direto. O terapeuta vai direto na tua jugular, né? Vai te perguntar, vai te fazer olhar. Então, a terapia, ela é um caminho mais objetivo de você poder trabalhar, às vezes, um tema específico. Sim. Agora, quando eu estou fazendo outras atividades, eu também estou me conhecendo um pouquinho mais. Se eu estou dançando. Essa busca, então, por outras coisas que estão fora da tua zona de conforto é que pode ajudar o autoconhecimento. Sim, claro, claro. Porque a gente vai se entendendo e vai se descobrindo como a gente funciona. Você vê que você supera uma atividade que você não sabia fazer. Nunca pensei que eu fosse capaz de fazer tal coisa, fui lá e fiz. Pode ser surfar, pode ser fazer uma aula de tecido, pode ser tocar. Então, assim, como é importante a gente estar assim, ligada a algo. Isso é mais um caminho, uma aula de pintura, enfim, tem tantas coisas, né? Quer dizer, buscar algo externo a gente, uma Sim, atividade claro. que seja, ajuda nesse autoconhecimento. Boa dica, hein, para as pessoas que estão em casa. Além do que, isso vai também te alimentar, te deixar mais feliz. Então, você começa a perceber o que te dá prazer. Então, quando você estiver triste, chateada, brigou com alguém, você sabe o que vai fazer para poder se resgatar. Claro. Porque assim, muitas vezes a pessoa pode pensar, né? A pessoa pode pensar, poxa, mas eu amava tanto aquela pessoa e agora ela não me quer mais, quer dizer, eu me sinto rejeitado, ou eu me sinto rejeitada, e eu ainda continuo amando aquela pessoa, então vai ser uma dor, uma ruptura muito forte, né? Agora, do jeito que você está dizendo, quando você se conhece, você consegue se blindar de certas formas ou dessa dor do amor? Eu não diria nem se blindar, eu diria assim, ó, integrar. Integrar. Sabe? Eu acho que é uma palavra que fala sobre o nosso caminhar na vida. Então, quando você fala da rejeição, que isso é uma coisa muito comum, o outro segue amando e o outro já não quer mais, eu preciso entender, quando eu dou esse nome de rejeitar, que é bem possível, entender de onde isso vem. Então, quando eu me conheço e entendo que às vezes eu venho trazendo dores lá de trás, e aí eu acho que o outro está me rejeitando, e que às vezes não, às vezes o outro não te quer mais. E tu tem que aceitar isso. Então, terminar uma relação não é fácil, exige coragem e também aceitação. Aceitação que às vezes o outro não quer mais seguir ao teu lado. E isso não significa que você é ruim, que você não serve mais. Talvez não funcione mais para aquilo que precisa, porque o outro está num outro momento. Então, quando eu começo a olhar por essa ótica, eu começo a integrar tudo que está me acontecendo. Porque senão eu fico sempre naquele lugar confortável de que o outro está assim contra mim. Não é ninguém contra ninguém. É a gente entender sistemicamente como as coisas funcionam. E qual é o meu papel no mundo. E o que eu vim aprender. Porque às vezes eu tenho medo da solidão, medo de lidar com aquilo, e estou deixando de abrir a oportunidade para algo novo que venha me encontrar. Eu estou ali viciada, presa naquilo, por medo de ir.
Então, se a pessoa em casa está pensando, tá, mas então resumindo, como é que eu posso seguir em frente com a minha vida depois de um relacionamento? Primeiro faz uma listinha das coisas assim que são importantes para mim. Quais são os valores que eu cultivo, que eu acho que são importantes de manter. Vejo se eu estou alinhada com eles ou não. E começo a buscar. Às vezes a gente tem que ir entre ter vontade e motivação. Às vezes a motivação não vem, a vontade está mais ou menos. Eu uso a disciplina, eu vou mesmo sem tendo vontade, para que a coisa venha. Porque se eu for esperar que a vontade caia do céu, pode ser que ela não venha nunca. Então, assim, temos que dar um passo. Então, eu preciso fazer, assim, uma pequena lista, pode ser mental, né? Às vezes escreve também que ajuda. Né? O que são os valores que são importantes para mim? O que eu quero na minha vida? O que eu preciso para fazer isso acontecer? Quem são as pessoas que me ajudam a me sentir bem? Eu preciso estar perto de pessoas que elevem a minha frequência, a minha vibração, que me deixam mais para cima. Né? Porque essas são pessoas que vão se aponte para fazer algo diferente. Faça algo diferente. Se experimente. Então, assim, não tem muito como fugir. A gente precisa seguir. Se não seguir, vai ficar. E se ficar, vai acabar adoecendo e o pior vem. Porque ninguém vai ali te salvar. Essa história do cavaleiro que vem, né? Sim. Isso é muito bonito nos contos de fadas, mas não é sobre isso. É sobre autorresponsabilidade. Você que tem que se salvar, né? É, você que se resgata daquele lugar fazendo coisas, né? Então, assim, demora, mas vai. Né? Precisamos seguir apesar de. Porque aos pouquinhos a gente vai sendo, assim, tocado por outras coisas, outras pessoas que vão chegando. E quanto mais eu vou sabendo, né, de onde que eu trago essas dores da minha vida, por que eu estou vivendo isso, o que eu tenho que ressignificar, o que eu tenho que fazer diferente. Porque não é porque a minha mãe foi infeliz no casamento que eu vou ser infeliz também. Não é porque a minha mãe apanhava lá atrás que eu tenho que apanhar também. Então, assim, a gente vem para fazer diferente, honrar aqueles que estiveram lá atrás. Imagina esse povo todo lá atrás, assim, feliz porque você está fazendo diferente. Porque se você faz diferente, tudo que eles viveram valeu a pena, não foi em vão. Olha que legal isso. É uma visão muito bacana. Sim. Quer dizer, no fim de tudo é cuidar de si. Né? Porque se você está cuidando de si, você está cuidando de toda aquela geração. Você está honrando tudo aquilo que eles fizeram, porque lá atrás foram outros tempos, porque não dava para sair. Hoje a gente tem escolhas. Né? Então, eu acho que esse é o grande movimento. Assim. Tenha coragem, tenha a capacidade de mudar e de acreditar que você pode receber outras coisas, né? Então, assim, se conectar com a crença do eu mereço. Eu mereço. Perfeito. Querida, muito obrigado, Thaís, mais uma vez por estar aqui com a gente no Pense na Solução. Prazer, sempre bom. Obrigadão mesmo.